Meu Deus, voando. Vamos orar então? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Nós somos tão felizes por estarmos juntos aqui, Pai Santo, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, buscando o Senhor a tua palavra. Pai, nós, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos ensine pelo seu Espírito conforme a nova aliança. Não temos necessidade, Senhor, que ninguém nos ensine. Estamos juntos para conferir coisas espirituais com coisas espirituais, para nos edificarmos mutuamente naquilo que o Senhor tem nos esclarecido pelo teu Espírito. Pai, nós pedimos que o seu Espírito Santo, mais uma vez, nos faça mais irmãos, mais corpo de Cristo, mais íntimos do Senhor essa noite. Nós somos gratos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Adoração e louvor é o tema de hoje. Adoração e louvor. Nós estamos estudando a vida cristã normal. Então esse item, esse assunto, a adoração e louvor, faz parte da nossa vida com Deus, né? Esse adjetivo aí, normal, é porque é o que a gente espera tipicamente de cada um de nós que somos filhos e filhas de Deus. Então, como é que nós, filhos e filhas de Deus, devemos trabalhar essa questão de adoração e louvor? O verso anterior para decorar, Efésios 2:6, que era aquele que nós estamos assentados com Cristo, né? Depois a gente pergunta se alguém decorou. E o de hoje, Salmo 96, versículo 9, somente a parte A do versículo, a primeira parte dele. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o Salmo 156, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então são dois mandamentos. O último, o Salmo 156, diz que toda criatura viva deve adorar a Deus, deve louvar a Deus. Deve louvar a Deus. E para nós, seres humanos, nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Pode clicar, Jéssica. Então, vamos ver no Salmo 115 que louvar e adorar andam juntos. Os salmos todos seria o livro texto de adoração e louvor, né? É um livro inteirinho, todos os 150 salmos são associados à adoração e louvor. Tem ensinamento, tem profecia, mas os salmos foram basicamente escritos para expressar adoração e louvor. E o Salmo 115, nós vamos ler, né? Eu vou ler aqui com vocês, na minha versão. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos filhos de Israel? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, dos gentios, dos que não conhecem a Deus. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel, porém, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo, a casa de Arão, que é a casa sacerdotal. Arão, irmão de Moisés. Confia no Senhor, que é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra,
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descansam a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Esse é o Salmo 115, todinho. Ô, Jéssica, tira o slide um pouquinho, coloca o texto do Salmo, vamos ver como que está na sua versão aí. Uma curiosidade sobre como que o nome de Deus ele aparece na Bíblia. Aí na Bíblia dos irmãos, das irmãs, deve estar Senhor com todas as letras maiúsculas, não está? Pelo menos algumas versões, né? Quando se fala, nessa versão não está. Nessa versão que a Jéssica tem lá no computador, não está Senhor com todas as letras maiúsculas. Esse é um detalhe interessante, porque na sua Bíblia deve estar todas as letras maiúsculas, não está? Quando na nossa Bíblia a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, né, que está ali, lá no hebraico original. É o nome de Deus que está ali. Diferente de quando aparece Senhor com a primeira letra maiúscula só. Aí não é o nome de Deus, é referindo-se a Deus, mas não ao nome de Deus. Só para a gente saber, se a gente fosse ler realmente como deveria ser, não a nós, eu sou, não a nós, mas ao teu nome da glória, e assim por diante. Muito bem, isso é um parêntese para a gente saber aí, isso é claro, para os judeus tem uma enorme importância, para os judeus isso é extremamente importante, onde está o nome de Deus, onde não está, isso tem todo um estudo profundo deles. O Salmo 115, ele mostra que louvor e adoração estão juntos, né? A gente vê aí no início do Salmo, versículo... Vamos colocar o versículo 8, Jéssica, Salmo 115. Então, está falando dos ídolos. Então, está falando de adoração. Semelhantes a eles, sejam os que os fazem, todos que neles confiam. Então, a adoração aí está sendo equivalido a confiar, né? Todos que nele confiam, os ídolos. Então, adoração, então, a gente está começando a formar uma compreensão do que é adoração. Adoração tem aqui a ideia de confiar. O que mais que a gente vê aqui? Que tem a ideia de adoração. Buscar a Deus para ser abençoado, né? Vamos ver aqui. Versículo 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Então, temer a Deus tem associado a adoração. Buscar a Deus para auxílio, escudo, né, para proteção, está associado à adoração. Então, adoração é um conceito que a gente precisa hoje aprimorar. E louvor? Louvor está no versículo 1, por exemplo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Então, glorificar o nome de Deus é uma forma de louvor. Versículo 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Bendizer, então, é louvor. Versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor. Diretamente a palavra louvor. Então, a gente está vendo que há uma diferença entre adoração e louvor. Andam muito juntos, mas há uma diferença. Pode voltar para o slide, Jéssica? Pode clicar. A adoração tem a ver com um processo de união, de identificação, de intimidade. A palavra adoração, o conceito de adoração, ele essencialmente é um ato que a gente faz, né, de união e identificação com o objeto adorado. A adoração, ela é algo extremamente associado, é praticamente a mesma coisa que intimidade. Então, quando a Bíblia fala para a gente adorar a Deus, ela está falando para a gente se unir em intimidade com Deus, para que o que Deus é, nós sejamos também.
nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus, nós passamos a buscar a Deus no sentido de unir-se com Ele, nós passamos a gostar do que Deus gosta, nós passamos a parecer com Deus no modo de ser. Né? Se Deus é justo, também vou ser justo. Se Deus é honesto, eu vou ser honesto. Se Deus ele é solidário, eu vou ser solidário. Se Deus é amoroso, eu vou ser amoroso. Então, a adoração é algo muito profundo. Em certo sentido, a adoração é a plataforma em cima da qual Cristo é gerado em nós. Então, a adoração não é louvor. Então, quando eu estou cantando para Deus louvores, ou quando eu estou falando bem de Deus, estou bem dizendo a Deus, eu não estou exatamente adorando no ato de louvar. Se bem que louvar está muito associado à adoração, mas a adoração é quando eu me abro para Deus. Quando eu me abro para Deus. Clica para nós aí, Jéssica. Nós devemos adorar, né, nos abrir somente a Deus. Pode clicar. O contrário de adoração é idolatria. E idolatria é adorar quem ou o que não é Deus. Pode ir para frente. Louvor é o anúncio das grandezas de Deus, é falar das grandezas de Deus. No louvor devemos nos alegrar e folgar. Quer dizer, a gente não deve louvar a Deus triste. Então, eu estou falando não só na igreja, né? Claro que vale para a nossa vida comum em qualquer momento. Né? Se eu estiver falando bem de Deus, eu tenho que estar falando bem de Deus alegre. Eu tenho que forçar minha alma a estar alegre. A ideia de folgar é uma ideia interessante. Né? Quando a gente começa a falar bem de Deus, a gente tem que sentir prazer naquilo. Né? O ato de falar bem de Deus tem que ser acompanhado em nosso ser de um sentir-se bem. Eu me forço a sentir bem quando eu estou falando bem de Deus. Né? Pode clicar, Jéssica. Vamos voltar agora um pouco para a adoração, lá em Êxodo 23, que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Deus deu os mandamentos a Israel. O começo dos mandamentos para Israel são os 10 mandamentos. Israel recebeu 603 mandamentos. A lista dos 613 começa com os 10. E o primeiro dos 10 é: não terás outros deuses diante de mim. A ideia é, entre nós e Deus não pode ter nada. Nós devemos estar sempre direto na presença de Deus. Né? Entre nós e Deus não pode ter nada. É muito interessante isso. Né? Não sei se outra criatura do universo tem essa prerrogativa ou esse privilégio de poder estar diante do Criador o tempo todo. Entre a criatura e o Criador não há nada. Então esse mandamento fala isso: olha, entre você e o seu Deus não pode ter nada nem ninguém, nada. Não ponha nada entre você e seu Deus, nada. Não pode ter nenhum obstáculo, não pode ter nenhuma forma de nenhuma intermediação entre você e Deus, né? Não permita isso, né? Intermediação no sentido de você poder não estar na presença de Deus direto. Aí a gente vai... pode deixar aí, Jéssica, eu estou sem a... Você vai ter que voltar para o slide, que eu não anotei aqui para mim. Marcos 12. Quando perguntam a Jesus qual é o grande mandamento, qual é o maior de todos os mandamentos, aí ele responde. Ele responde dizendo... Marcos 12, a partir do versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, entre os discípulos, vendo como Jesus... Não é entre os discípulos, é entre os saduceus. Vendo a discussão entre os saduceus, anterior a esse texto está o problema dos saduceus e a ressurreição. Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem aos saduceus, perguntou-lhe: qual é o principal, o maior de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal e o maior de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Até aí. Então isso abre para nós um pouco mais do que é adorar a Deus.
do que é se relacionar em intimidade com Deus. É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. São foram colocados aqui quatro aspectos do ser humano: o coração, a alma, entendimento e forças. Começando pelo fim. Amar a Deus com todas as forças significa que as nossas ações, o que a gente faz, deve ser totalmente voltado, coerente com o amor a Deus. O entendimento, né, a compreensão, a nossa racionalidade, o que pensamos, deve ser totalmente alinhado com amar a Deus. Alma, sentimento. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós não devemos nunca, as nossas emoções, por exemplo, murmurarem contra Deus, blasfemarem contra Deus. Nós devemos vigiar a nossa boca. Então, adorar a Deus está associado a essa completeza da vida humana. O coração ali seria o conjunto de todo o íntimo do homem, né? Então, inclui a vontade, por exemplo. Então, todo o nosso ser, tanto interno quanto externo, tanto que está dentro da gente quanto que está fora da gente, que são as nossas ações, a nossa força é usada nas ações, nas coisas que a gente faz, tudo isso deve ser voltado para amar a Deus. Eu não sei se os irmãos e irmãs já pensaram bem o que significa amar a Deus. A gente tem que meditar nessas coisas, para a gente não ficar aí uma religião só de nomes, né, nomenclaturas e termos e clichês, né? Ah, eu amo a Deus, mas você sabe o que é amar a Deus, irmão? Irmã, sabe o que é isso, amar a Deus? Eu acho que a gente tem aí a bênção de poder ter essa experiência aqui na Terra com pessoas de carne e osso. Então, como é que a gente é quando a gente ama uma pessoa? Pode ser o amor conjugal, pode ser o amor de amizade, pode ser o amor fraternal. Como é que a gente é? Eu vou dar o exemplo aqui do conjugal, porque ele tem alguns aspectos interessantes. O amor conjugal, né, ele tem algumas características interessantes. Eu lembro que tinha um irmão que estava comentando a respeito de um casal de velhinhos que ele conheceu, um pastor com sua esposa lá em Belo Horizonte. O pastor tinha até o nome do meu filho, pastor Reuel. E ele falava assim, olha, eles eram velhinhos, já andavam juntos. Eles eram tão unidos entre si que um estava parecendo com o outro já, fisicamente. Exagero de identificação, né? Ele falava, mas eles andam igualzinho, mesmo jeito que um anda, o outro anda também. E é interessante isso, que no caso do marido e mulher, vai havendo, a tendência é essa, de uma identificação em que um vai ficando parecido com o outro. Ficando parecido. Começa a ter identificação. Então, o amor envolve identificação. Outra coisa que tem a ver com o amor, né? A gente não quer magoar, né, de jeito nenhum. A gente pensa antes, não vou magoar. O que mais? A gente concorda, né? A gente admira, né? O amor faz a gente admirar. É muito interessante isso, essa questão da admiração. Eu não sei se os irmãos e irmãs já pensaram no seguinte. O mundo podia ser, nós já estamos um pouquinho participando aqui da discussão, pode falar. O mundo podia ser diferente do que é? As coisas, o mundo, quando eu falo assim, o modo como as coisas são. A lei de Deus podia ser diferente do que é? Podia ser. Por exemplo, vou pegar uma coisa leve, depois vou pegar uma coisa pesada. Vou pegar uma coisa leve primeiro. Vamos pegar um mandamento de Deus. Vamos pegar um jeito de Deus ser. A gente nasce pequenininho, frágilzinho, neném. Pode morrer com a maior facilidade do mundo. As mães ficam o tempo todo de olho no neném, né? Porque a coisa mais fácil do mundo é morrer um neném, morre igual um passarinho, assim. Se deixar assim, se ele vomitar, ele pode engasgar com o próprio vômito e morrer. Então as mães ficam de olho para ver se ele está de lado.
porque se vomitar está de lado, né, não afoga. E a gente vai crescendo devagarinho até ficar adulto e leva aí uns 30 anos para ficar com juízo, né? Mais ou menos isso, né? Ou mais, né? Ou mais. Mas, nesses 30 anos faz tanta bobagem, dá tanto trabalho. Não podia ser assim, Deus fazer todo mundo igual fez Adão, adulto já. Não sei como é que ia ser, né? Sei lá, não ia ser do jeito que é hoje, é claro, né, gente? Ia ser de outro jeito. Sei lá, barro, todo mundo era feito de barro, né? Uma fábrica lá de... Podia, né? É claro que podia. Mas por que não é assim, né? Podia ser de outro jeito. A questão é o seguinte, as coisas podiam ser diferentes do jeito que são. Mesmo a natureza precisava ter 4 estações do ano diferentes, podia ser só uma estação fresquinha o tempo todo, mas são 4, uma é fria demais, outra é calor demais, e assim vai. As coisas podiam ser diferentes do jeito que são, poderiam ser. Isso eu estou falando de coisas mais tranquilas, mas podia ser em relação a outras coisas, por exemplo, a existência do inferno. Podia não existir inferno. Podia não existir inferno. Para que inferno? Podia não existir. O inferno é um bom exemplo. Tem até uma igreja, a igreja adventista, né, que não acredita no inferno, né? Doutrina oficial dos adventistas. O inferno não existe. E o argumento dos adventistas não é baseado na Bíblia. O argumento dos adventistas não é baseado na Bíblia. O argumento dos adventistas é baseado na opinião humana. Eles dizem assim, o argumento é um só. Não é concebível, não é admissível que um Deus que é puro amor coloque pessoas no inferno para um sofrimento eterno, sem fim. Isso não é compatível, o inferno eterno, real, não é compatível com a ideia de um Deus que é puro amor. Então, com base nesse argumento humano, não é bíblico, eles desenvolveram uma doutrina oficial de que o inferno não existe. Né? Aí, com base nesse argumento humano, eles vão espiritualizando um monte de textos bíblicos para dizer que aquilo ali é figurado e tal. Sim, o inferno poderia não existir, mas e aí? O inferno existe, tem 4 estações, a gente leva 30 anos para ter juízo, dá muito trabalho para os pais, até pegar o juízo, para os pais e outros, né? O que é amar a Deus? Com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração. É dizer assim, o jeito que Deus escolheu para fazer as coisas é o jeito que eu gosto. É assim que deve ser, é assim que é bom. Que bom que existe o inferno. Que bom que a gente leva 30 anos para ter juízo. Que bom que a gente nasce uma criancinha podendo morrer com a maior facilidade do mundo. Que bom que as coisas são do jeito que são. Eu gosto do jeito que Deus faz as coisas. Isso é amar a Deus com todas as forças do seu ser. É concordar com Deus em tudo. Do jeito de Deus é que é legal. E se a gente pensar bem, a gênese de Satanás, por que Lúcifer, o anjo de luz, Lúcifer, se tornou o diabo Satanás? Porque ele pensou o quê? O que é a principal fala de Lúcifer? Colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. O que ele quis dizer? Eu sei melhor, eu sei mais que Deus. Deus não fez do melhor jeito. Deus não fez do melhor. Eu vou colocar meu trono acima do trono de Deus porque eu sou mais inteligente que ele. Eu sou mais hábil, eu tenho ideias melhores. Deixa comigo que eu faço melhor. Colocar o trono acima significa que eu vou mandar em Deus. As coisas vão ser do meu jeito, não do jeito de Deus. E se a gente observar, existe uma tendência no ser humano, né, na carne, muito forte no mundo, e nos demônios também, disso. O que Lúcifer falou para Eva, né? Você pode comer, né? Ela falou, não, Deus falou que não pode comer, porque se eu comer, eu vou morrer. O que Satanás falou? Certamente não morrerás. Isso aí não é verdade. Não é assim, Deus não sabe o que faz. Deus não sabe o que fala. Amar a Deus sobre todas as coisas é gostar do jeito que Deus faz as coisas. Deus colocou aquela árvore. Muitas pessoas perguntam, por que Deus colocou aquele raio daquela árvore lá no Jardim do Éden? Meu Deus do céu.
Mas que coisa! Chegam a falar, Deus colocou uma armadilha, não, uma pegadinha para o homem lá. Puxa vida! Coloca lá uma árvore de livre acesso, só que agradável aos olhos, a mulher fala isso, né? Interessante, agradável aos olhos, mas você não pode comer, mas está lá. Né? Os japoneses têm um conceito que chama pokayoke. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Vocês já tentaram ligar computador assim, aquele monte de fio que o computador tem, né? Você já viu que você não erra? Porque você não consegue ligar o fio de força na saída do monitor, você não consegue. Você não consegue pegar lá tudo, você nunca viu o computador na vida, mas você faz toda a ligação certa. Porque as conexões são feitas para você não errar. Isso chama pokayoke. É um conceito que os japoneses inventaram para a gestão da qualidade, ou seja, não tem como errar. Deus podia ter feito um pokayoke no Éden, né? Não põe essa árvore lá, entendeu? Não tem árvore para pecar, acabou, pokayoke. O homem nunca pecaria, a mulher também não, viveriam felizes para sempre, todo mundo, uma coisa bacana. Não, Deus foi e colocou a árvore lá. E tem uma coisa pior ainda, sabendo que eles iam. Amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus, a beleza da sua cidade, é falar assim, Senhor, o Senhor fez certinho, o Senhor fez certo em pôr essa árvore lá. Eu gosto do seu jeito de agir. Eu me identifico com o seu jeito de agir. Em essência, o inferno e o céu é só isso. No inferno estarão as pessoas que não se identificam com o jeito de Deus ser e agir. E no céu estarão as pessoas que se identificam totalmente, com toda a sua força, com toda a sua alma, com o seu entendimento, com o seu coração, que se identifica totalmente com o jeito de Deus ser e fazer. É só isso. Nada mais. Essa simplicidade absoluta. Então a adoração é isso, né? A adoração não é só no culto, né? Lógico que não, na igreja. A adoração é na vida, né? No dia a dia. Até quando o problema é conosco, né? Quantas e quantas vezes eu fico assim, meu Deus, por que as coisas são... Por que quando a gente chuta o dedão na ponta, assim, dói tanto, gente? Dói tanto, mas que dor terrível. Mas eu adoro a Deus. Senhor, o Senhor está certíssimo. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Quanto peça. Não, fala a verdade. Não dá todo dia vontade da gente falar, mas que coisa, esse negócio não era para ser assim. Não é assim? Todo dia? Não dá vontade de alguma coisa? Se eu fosse Deus, eu não faria assim. Eu sofro essa tentação todo dia. Todo dia. Todo dia. Se eu fosse Deus, eu tenho pensado muito nisso, né? Eu tenho pensado muito. Depois a gente vai volta mais falar disso. Vamos para frente. Volta para o slide lá. Adorar a Deus na beleza da sua santidade, né? A beleza da sua santidade. A idolatria é considerada o pior de todos os pecados, porque ela, né? A idolatria traz todos os pecados. É interessante o texto de Romanos 1, que nós já conhecemos, muitos de nós já conhecem. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele começa, na verdade, Romanos é uma argumentação teológica. Grande parte de Romanos é uma argumentação teológica. Paulo faz, né, em Romanos, uma grande argumentação teológica. O livro de Romanos é considerado, os primeiros capítulos, de 1 até 8, do capítulo 1 ao capítulo 8, é considerado o maior argumento teológico contínuo da Bíblia. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo ele argumenta sem parar. Ele vai argumentando, tentando convencer a gente, mostrar para a gente que nós precisamos ser salvos. Que nós estamos perdidos e precisamos de salvação. Capítulo 9 começa a falar de Israel e tal, muda um pouco o assunto e vai, entre outros assuntos, depois. E no começo de Romanos, para ele começar a falar de salvação, ele tem que falar primeiro de perdição. E ele faz a introdução, ali no capítulo 1, sobre a condição da perdição da humanidade, começando pela idolatria. Ele não começa a falar, não, a humanidade está perdida porque tem pai aí, filho matando pai, mundo com violência, muita desonestidade. Não.
Ele começa a idolatria. Vamos lá para ver. Vou deixar a Jéssica. É isso aí. Pois do céu, né? Volta um pouquinho antes, Jéssica. No 17. Tá. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas justo verá da fé. Vou ver na minha Bíblia aqui como é que está. Vamos lá. Romanos 1. Romanos 1. Paulo, no Romanos 1, ele vai e abre a carta saudando os romanos, a igreja de Roma. Depois ele nessa saudação à igreja de Roma, ele termina assim no versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então aqui ele está falando da vontade dele em Roma, pregar o evangelho lá, compartilhar da fé lá e desenvolver o evangelho lá com a igreja de Roma. Nessa época, Paulo não tinha ido a Roma, foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Aí ele entra no 16. Ele começou no versículo 15 a falar do evangelho. Olha, eu queria pregar o evangelho aí. Então ele entrou no evangelho, no assunto do evangelho. Aí no versículo 16 ele fala, pois não me envergonho do evangelho. Né? Não me envergonho do evangelho. Bom, então ele começou a falar do evangelho. Então no 18, que é onde a gente estava, pode voltar lá, Jéssica. No 18, é onde ele realmente começa a explicar o evangelho. Né? Romanos é a carta que mais explica o evangelho, que mais detalha o evangelho, o plano da salvação. Onde Paulo sistematicamente ele desenvolve o plano da salvação, explicando todo o processo da salvação, né? Falando de todos os aspectos da salvação. Então ele começa essa argumentação no versículo 18, é aí que ele começa. Então ele fala, pois do céu, ele está falando de evangelho, de salvação. Então, por que eu vou falar de salvação? Só se fala de salvação quando existe perdição. Eu só vou falar que vou salvar alguém se aquela pessoa estiver perdida, senão não tem sentido falar em salvar. Então ele começa a falar da perdição, para justificar tudo que ele vai concluir depois sobre a salvação. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Está vendo? Isso aí é geral, né? Isso é geral. Olha, a ira de Deus é contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então tem todos os pecados nisso aí. Toda a impiedade e toda a injustiça. É o pacotão da desgraça humana. Versículo 19. Olha como que ele explica a origem, né? A gênese, a geração da impiedade e da injustiça. Porque o porquanto lá é uma explicação. Por que existe essa injustiça e impiedade na humanidade? Porquanto, né? Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles, o que é neles aí? Eu acho que é dos homens, eles homens. Então os homens têm diante de si a possibilidade de conhecer a Deus, porque Deus se manifestou a todos os homens. Versículo 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles, os homens, que são ímpios e maus, são indesculpáveis, né? Paulo está falando assim, olha, tudo bem que tem um monte de gente que não tem Bíblia para ler, nem profetas de Deus no meio deles, nem o Evangelho chegou aos seus ouvidos. Mas existe uma outra Bíblia que toda pessoa pode ler. Essa outra Bíblia é a natureza. Sendo percebidos mediante as coisas criadas. Então a natureza é uma Bíblia que mostra o poder, a grandeza, a santidade de Deus. E essa Bíblia todo mundo pode ler. Por isso que ele fala, por isso que os homens são inexcusáveis, ou seja, as pessoas, todo mundo é indesculpável. Ah, eu era mau porque ninguém me mostrou que Deus era bom. Não, a natureza mostrava para você que Deus era bom. Vamos continuar. Porquanto, tendo conhecido a Deus,
Olha que interessante. Tendo conhecido a Deus, ou seja, no íntimo a natureza revela o verdadeiro Deus para todo mundo, mas tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, em semelhança de imagem de aves, em semelhança de imagem de quadrúpedes e de répteis. 24. Volta um pouquinho, 23. Essa é a idolatria. Então, Paulo coloca como raiz de toda maldade, pecado, desgraça, injustiça, impiedade, sem vergonha, safadeza, e tudo com até nome ruim que você quiser falar, tudo está na idolatria. Olha para você ver no versículo 24. Por isso, por causa da idolatria, Deus entregou as pessoas idólatras nas concupiscências de seus corações, entregou a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, a verdade de Deus, Deus verdadeiro, pela mentira da idolatria, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, e a gente não vai continuar lendo aí, porque vai entrar não é o tema de hoje. Ele vai falar ali, na verdade, de pecados sexuais. Curiosamente, a idolatria leva a pecados sexuais. É uma conexão estranha. Mas a idolatria está associada a pecados sexuais. Né? Não é à toa que a Igreja Católica tem um monte de pecado sexual. Não é à toa. Não é por acaso que tem... eu estava vendo um vídeo... a Igreja Católica está sofrendo ações judiciais pelo mundo inteiro de pessoas que foram violentadas por padres, né? Principalmente rapazes, meninos. Então, eles já são adultos hoje, eles já formaram associações e tal. Então, esse vídeo mostra isso. Assim, é uma coisa absurda, né? Tem até estimativa lá. A estimativa deles é que, em média, em cada paróquia, 30% das crianças, meninos e meninas que têm contato com padres são violentados, no mundo inteiro. Eles fizeram um estudo, esse número 30% aparece como um número praticamente padrão em todos os casos que eles estão estudando. É claro que é uma amostragem, porque a pessoa tem que denunciar, né? Mas por essa amostragem nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares no Brasil, 30%. Ou seja, a probabilidade de um coroinha, de um menino que está num internato, de uma criança que está próxima de um padre ser estrupada, ser violentada, é 30%. Altíssimo. Um absurdo. Mas por que tem esses pecados? E outros pecados sexuais mais que a gente sabe que existe no clero católico, né? Não só no clero, né? Na Igreja Católica. A idolatria está lá. Né? Então, mas não é esse o nosso assunto aí. Agora é interessante essa questão, não é o nosso assunto, mas veja bem. Uma explicação, por que pecados sexuais se seguem à idolatria? Pecados sexuais são desvirtuações da intimidade. A idolatria é uma desvirtuação da intimidade. A idolatria, o que nós deveríamos ser íntimos de Deus, que é a adoração verdadeira. Aí quando a pessoa entra em idolatria, ele fica íntimo de quem não é Deus. Então ele corrompe a intimidade no plano espiritual. E parece completamente lógico que aquela corrupção da intimidade no plano espiritual passe a ser também uma corrupção da intimidade no plano natural, de onde vêm os pecados sexuais. Para mim é muito interessante essas conexões. Então, com isso, a gente viu aí que a idolatria, esse texto tem vários outros textos na Bíblia. Por exemplo, se você for ver lá no período dos juízes e dos reis de Israel, Israel caiu inúmeras vezes. Assim, sei lá, 25 vezes. Caía, né? Deus abençoava, o povo ficava bem, pecava, caía, vinham os juízes de Deus, sofriam, Deus levantava um juiz ou um rei bom, que levantava de novo a nação, caía.
todas as vezes que ela caía por idolatria. O começo era sempre idolatria. Eles não começavam prostituindo, não. O que começava Israel? Levantar postes ídolos nas matas, queimar incenso para Baal. Sempre assim. O começo da queda sempre era idolatria. Então a gente vê, depois da idolatria vinha tudo mais que não presta. Então a idolatria, ela por comparação, né? Pode voltar para o slide, Jéssica. A gente vê que a idolatria, por ser o pior dos pecados, mostra que a adoração é a maior das virtudes, né? Se idolatria é o pior dos pecados, a adoração é a maior das virtudes. Vamos para frente, Jéssica. Vamos falar sobre louvor agora. O louvor liberta. Lá em Atos 16, 25 e 26, tem aquela história de Paulo e Silas sendo libertos da prisão enquanto louvavam a Deus. Estavam presos injustamente, em vez de ficarem murmurando, reclamando, blasfemando, xingando todo mundo, xingando Deus, xingando a igreja, começaram a louvar a Deus. Quando eles começaram a louvar a Deus, houve um terremoto, a cela se abriu e eles foram libertos. Então o louvor liberta. É a mesma coisa na nossa vida. Se a gente viver em murmuração e reclamação, a vida trava. Se a gente começar a louvar a Deus, mesmo na dificuldade, na adversidade, na situação ruim, a vida anda. O louvor liberta. Tem até um livro famoso, tentei achar, eu tinha um, acho que emprestei para alguém, não achei, tentei achar na internet, chama-se O Louvor que Liberta. O irmão Marcos deve conhecer, né? Mandeia. O louvor, tem em casa? Se tiver, traz para a gente ver. O Louvor que Liberta. Tem muitos anos que eu li esse livro, e ele fala só disso. Louvar a Deus liberta. Vamos falar de dança. Dança. Volta para o anterior. Acho que é o anterior, né? Não, está certo. Dança para frente. Eu vou mais rápido um pouquinho para a gente ter mais tempo de discussão. A dança, ela é bíblica. O Salmo 154 fala para a gente louvar a Deus com dança. Vamos lá, vamos com calma, né? Então, primeiro, dançar é errado? Eu queria trazer, deixa eu pedir para o Riel, vídeos aqui dos judeus dançando. Vai no YouTube, vai na internet. As músicas são lindas, as danças são lindas, né? E eu vi lá o exército de Israel, ele está indo para as batalhas agora, antes eles dançam em louvor a Deus. Então parece os soldados lá, aquele monte de soldado dançando assim, e depois vai para a guerra. Coisa impressionante. Não estou dizendo que eles estão certos, eles estão errados, não estou dizendo como que isso faz parte da vida deles, né? E as danças nas festas judaicas. Então a dança é algo que os judeus obedecem, está na Bíblia, louvar a Deus com danças. Miriam dançou, lá em Êxodo 15. Davi dançou, lá em 2 Samuel. Essa história de Davi dançar é interessante, porque a gente pensa que Davi dançou graciosamente, né? Graciosamente. Não, foi assim não. Miriam pode até ser. Davi dançou desengonçado. Esse termo. Ele deve ter dançado assim, jogando para lá e tal. Na verdade, ele não dançou, ele pulou, né? Ele pulou de alegria, igual doido, né? Porque a arca estava voltando para Israel, né? Para o seu lugar, né? Ele ficou tão alegre quando viu a arca de Deus voltando, que começou a dar pulo. A gente quer pulo de alegria, igual doido, assim, né? E como os homens usavam sainha, então a cueca dele apareceu, né? Quer dizer, não sei se é a cueca dele, mas apareceu. Apareceu. E a esposa dele, Milca, chegou para ele, mas você é o rei, como é que você faz um papelão desse? Né? Dando um vexame na frente do povo. Você é o rei, tinha que estar alinhado, né? Se queria dançar, dançasse bonito, né? Assim, né? Ele deu uma repreendida em Milca. É Milca mesmo, né? Mical, né? Mical. Deu uma repreendida em Mical, filha de Saul, né? E eu não me lembro lá o detalhe, a gente podia depois ler, não sei se ele falou isso ou é só, acho que é só informado, né? Ela nunca gerou filhos, né? Parece que foi até uma punição, né? Pelo orgulho dela, ela nunca gerou filhos. Isso aí mostra para nós o seguinte, que tudo bem que a gente deve procurar fazer as coisas com arte, né? Com qualidade, mas que a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar de ser espontâneo, né? Quer dizer, a espontaneidade, mesmo que ela fique feia artisticamente, mas a espontaneidade, ela é muito preciosa aos olhos de Deus, né? Por causa da espontaneidade para a dança, né? E os judeus dançam espontaneamente, né? É muito interessante. Quando os judeus dançam na sinagoga, né? Quando nas festas judaicas eles dançam. E cada um dança do jeito que quiser. É claro que não é igual que essas baladas que os
de vez em quando a gente vê o pessoal dançando em balada, é coisa maluca, né? Não é daquele jeito, não. É uma coisa mais... Mas é espontâneo, né? Uma vez eu vi um rabino entrando numa sinagoga, ele entra na festa dos tabernáculos, ele entra com o rolo da Torá, né? Então ele entrou assim, né? É a dança dele, é um senhor mais velho, tudo bem. Não tinha vergonha, não. Eu acho que eu teria, mas ele não teve vergonha. A dança deve ser graciosa e não sensual, esse é um problema, porque a dança, por ser corpórea, né? O movimento corporal, principalmente para a mulher tem que tomar cuidado para fazer ela ser graciosa e não sensual. A dança deve louvar a Deus e deve demonstrar devoção e alegria. Pode ir para frente, Jéssica. E eu queria terminar esse momento com a exposição do problema da música. Agora eu vou focar na música. Adoração, louvor, dança. Agora eu vou focar na música. O poder da música. Pode clicar para frente, Jéssica. Esse aí é um trecho de um livro que eu até passei para o Jean Xerox. Você já leu, Jean? É forte e pesado, né? É forte e pesado. Esse livro ele foi publicado há 30 anos atrás, A Mensagem Oculta do Rock. É um livro cristão, ele foi escrito para denunciar o problema da mensagem subliminar que existia em músicas, principalmente do mundo, principalmente do rock, mas não só do rock. E, basicamente, esse livro fala o seguinte, que a música, é uma constatação científica, que a música tem uma grande influência na gente, no ser humano. E a música, ela comunica sentimentos, intenções, a música comunica. Quando a gente está exposto à música, a música ela tem o poder de comunicar para a gente coisas. Por exemplo, uma música pode trazer tristeza para mim, ou pode trazer alegria. Uma música pode trazer uma sensação de eternidade, né? Parece que você foi lançado na eternidade. Outras músicas, elas podem gerar sentimentos negativos, e assim vai. A música ela tem um poder para o bem e para o mal. Só que quando você está diante de uma música que claramente tem uma influência negativa, você percebe pelo seu consciente, você consegue sair daquilo. Por exemplo, ninguém fica ouvindo uma música, a princípio, muito negativa, em termos de melodia, uma música que deprime demais, a pessoa desliga o rádio, tira o CD, sai dali. Ela fala, não, eu estou ficando triste demais aqui, está muito ruim isso, a pessoa se sente mal. Então ela sai fora. Ou uma música com uma letra, com baixaria, ou uma música com uma letra que incita a violência, o uso de drogas. Não, vou ficar ouvindo esse treco, não. Né? Põe uma música lá, cheira cocaína, fuma maconha. Né? Ninguém vai ficar ouvindo esse negócio, né? De jeito nenhum, né? Não vai ter jeito. Então isso não é o problema é que eles constataram, né, nessa época, foi a explosão dessa constatação, que o pessoal mais do lado do mal, descobriu uma técnica usada no hinduísmo chamado backward masking, né? Que seria máscara ao contrário, mais ou menos isso, mascaramento ao contrário. Que é a pessoa colocar dentro da música uma mensagem subliminar, que o seu consciente não percebe, mas vai direto para o seu inconsciente, é como se você estivesse tomando um veneno sem perceber que está tomando. E a pessoa está ali ouvindo aquilo, e não percebe que aquela música, nela, tem uma mensagem subliminar com essas tranqueiras. Usar drogas, suicídio, assassinato, demonismo, satanismo e outras coisas ruins. E isso foi lá nos Estados Unidos, que foi o grande boom, né, que o pessoal começou a estudar, né, por que estava acontecendo uma explosão de problemas com a juventude nos Estados Unidos, de uso de drogas, sexo pervertido, assassinatos, suicídios. Então eles começaram a fazer pesquisa, primeiro a polícia, tem um famoso caso do assassinato de uma atriz americana chamada Sharon Tate, que foi aonde isso iniciou a investigação policial,
e que chegou a entendimento de tudo isso aí, e levou à prisão do Charles Manson, né, e seu grupo, que era um grupo de satanistas. Mas o curioso não era ser um grupo de satanistas, é que esse grupo de satanistas praticou esse assassinato, na verdade não foi só uma mulher, foram várias pessoas, um assassinato extremamente cruel, exatamente como estava delineado numa música dos Beatles, rodado ao contrário. Que a maneira como se consegue desenterrar a mensagem subliminar é pegar o disco, na época, né, LPs, e rodar ao contrário. Rodava o disco ao contrário e aparecia a mensagem subliminar. Então, nesse caso, eles, antes de sair para esse assassinato, esse grupo maligno, aí, satanista, ouviu um LP dos Beatles chamado O Álbum Branco, dizem que é um dos LPs dos Beatles, e nesse LP a mensagem subliminar era: matem os porcos com seus garfos e suas facas. Essa era a mensagem. E foi exatamente assim que esse grupo assassinou essa atriz Sharon Tate. Eles assassinaram ela garfada, ela estava grávida, assassinaram a garfadas e a facadas, e pegaram o sangue dela e escreveram na parede: morte aos porcos. Então isso deu origem aí todo um processo que eles descobriram, né? Então esse livro foi escrito para isso, para alertar principalmente a igreja, né? Mas vamos falar para a igreja, sobre o perigo das músicas com relação aos filhos. Tome cuidado com as músicas que seus filhos estão ouvindo. Depois isso foi descoberto também nos vídeos, né? Tem a famosa história da Disney, né? Que o pessoal congelou aí, pegava os desenhos da Disney e ia passando quadrinho por quadrinho, porque um desenho é um filme, né? Um filme é um monte de fotografia uma depois da outra. Então começaram a pegar fotografia por fotografia e começaram a descobrir que entre as fotos, o seu olho não percebe claramente, mas vai para o inconsciente. Entre as fotos, às vezes, tinha desenho de órgãos sexuais, filme para criança. Desenho de órgãos sexuais e tal, por aí afora. Até propaganda da Coca-Cola tinha, descobriu depois. Você não percebe, mas determinados desenhos animados, está lá, beba Coca-Cola, entendeu? Será que é por isso que o pessoal bebe tanta Coca-Cola? Pode até ser. Verdade isso. Descobriram que a Coca-Cola começou a colocar mensagem subliminar em determinados, eu não sei se é desenho ou se é filme, acho que é desenho. Porque, eu não sei se você sabe, o desenho animado é feito com vários quadros, né? O tempo que um quadrinho fica parado é assim, sei lá, centésimo de segundo, décimo de segundo, sei lá quanto que é. Muito rápido. Então, no meio daquilo, eles punham um quadrinho de alguma coisa que você não percebia claramente, mas ia para o seu subconsciente. Então, a Coca-Cola usou isso para poder incentivar o consumo de Coca-Cola. Aliás, a Coca-Cola é desorientada para o consumo. Vocês já viram a propaganda da Coca-Cola? Cá entre nós? Coca-Cola, ela quer se associar com o bem absoluto, né? Já observaram isso? Porque ela quer ser né? Mas tudo bem, isso é questão de marketing, não vou entrar nisso agora. Mas assim, não é impossível, porque eu vi isso, a Coca-Cola realmente fez mensagem subliminar. Não sei. Ao contrário, né? Então, e depois começaram a ver que essas coisas de mensagem subliminar está tudo por aí. E o que acontece? Pode clicar mais uma vez, Jéssica. Vou ler o que está ali, tá? É um pedaço desse livro aí. O que está acontecendo através da música, pelo sistema da máscara, ao contrário, trata-se de uma técnica de comunicação proibida no Brasil e em várias partes do mundo, conhecido como mensagem subliminar. Uma técnica que vai diretamente ao inconsciente das pessoas, sem que elas percebam, criando desejos e necessidades incontroláveis, impelindo-as a agirem movidas por uma força que elas não compreendem exatamente de onde vem. Essa técnica causa estragos profundos no inconsciente, além de, no caso de ocultismo do rock, veicular mensagens espirituais que falam diretamente ao espírito de cada um. Muitos psicólogos creem que a mente pode, na realidade, absorver estas mensagens escondidas, mesmo que conscientemente não as esteja percebendo. Cabe agora a cada um de nós constatar que tipo de música estamos ouvindo e cantando em nossos lares. Talvez, sem perceber, estejamos sendo expostos a um tipo de lavagem cerebral demoníaca que nos tem deixado atribulados ou influenciado diretamente as nossas atitudes. Para nós cristãos, todos os discos, naquela época, 30 anos atrás, né? Todos os discos que não se enquadram em Filipenses 4:8, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, seja isso que ocupe vossa mente, devem ser destruídos.
devemos tomar cuidado até mesmo com algumas músicas evangélicas que, na realidade, não contêm uma mensagem muito definida de louvor a Deus. Então, isso aí foi falado há 30 anos atrás. Eu li esse livro há 30 anos atrás. E está aí. Pode clicar, Jéssica. Depois a gente entra na discussão disso aí. Esse é o livro. Pode clicar. Tem mais alguma coisa aí, mas eu não vou ler, não. Aí tem a história de... esse último, pode voltar um pouquinho. Essa aí, pode voltar mais uma. Essa aí é um pedaço do livro que fala da história de uma pessoa chamada John Todd, que ele se converteu e ele foi o ex-diretor-presidente da Zodiac Productions, né? O maior conglomerado musical do mundo na época. E ele se converteu e ele disse que lá nos Estados Unidos, todos os discos de rock eram antes consagrados ao diabo. Todos. Eles tinham um ritual satânico, uma missa negra, que eles consagravam a matriz do disco a Satanás. Era feito em todos, né? Então ele está alertando aí que, naquele tempo, né, que além da questão mesmo da técnica de rodar ao contrário, de mensagem subliminar, ainda existe o lado espiritual da consagração ao diabo. Bom, vamos entrar para a fase de discussão, observações, perguntas. Marcos. Viu e ouviu uma mensagem? Já existe isso mesmo? 30 anos atrás, mais ou menos nessa época, tinha um pessoal que andava pelas igrejas do Brasil, trazia o equipamento, né, porque tem que montar lá o bracinho para ele virar e tal, precisa rodar ao contrário. Montaram o motorzinho ao contrário e realmente tem. No disco da Xuxa tinha. Quando é dos Estados Unidos, é em inglês. Quando é no Brasil, eles mostraram da Xuxa, Menudos, Raul Seixas, eu lembro desses três, mas tinha mais gente. E alguns é assim, você tem que ouvir umas 2, 3 vezes, você fala, parece que ele falou mesmo alguma bobagem aí. Mas outros era claríssimo, assim, claríssimo, impressionante. O da Xuxa, por exemplo, era muito claro. O que ela falava mesmo? Ao contrário, era Satanás é meu rei, mais ou menos, acho que era isso. Satanás é meu rei, Satanás é meu rei. Mas o objetivo não era ela declarar isso. O objetivo era que a criança, sem perceber, ficasse a mente aceitando a ideia de que poderia ser satanista, né? Nesse livro fala de um relato de um pastor que foi pregar, um pastor africano que foi pregar num lugar onde tinha um pessoal que gostava de rock, se me falha a memória. E aí o pessoal, ele usou, se não me engano, músicas de rock para evangelizar eles. Deve ser rock cristão, né? Com mensagens cristãs. E aí eu lembro que as pessoas de lá criticaram ele por isso, falando que assim, mas se você acha que a gente está errado, a gente vive desse jeito, você usa as coisas que nós usamos aqui na sua igreja. E várias vezes, isso, feiticeiro. E várias vezes no livro, o autor fala como pode um ritmo demoníaco, não sei o quê, ser usado na igreja e tal. Eu queria saber se ele queria dizer de não tocar as músicas de rock do mundo ou ele condena até o rock cristão, vamos dizer assim. Eu fiquei nessa dúvida quando eu li. Essa discussão que eu esperava que a gente trouxesse aqui, né? Exatamente. O que fala que, na verdade, esse livro é uma história da música também. Uma história da música mais voltada para explicar as músicas, os ritmos atuais. O rock, entre outros. Então, isso explica como que surgiu, principalmente nos Estados Unidos, esses ritmos que finalmente se tornaram o rock, mas também o funk, o gospel, né, que é o espiritual, o negro espiritual dos Estados Unidos, né? E o seu congênere secular é o blues, né? E o jazz. Então é muito bem feito. Esse livro não é assim, ele não é assim. São pessoas que sabem o que estão falando. Ele faz muito bem. Mas ele fala do rock pelo seguinte. Na verdade, ele associa o rock. Primeiro ele define o rock. O rock é
música pesada, é isso que ele fala, né? Muita batida, né? E entra amplificação eletrônica, e tem pouca melodia, mas é mais batido, né? É mais som. A musicalidade ela é tornada muito, muito incipiente. Então ele fala assim, né? São pessoas da área de música, que o rock não é um ritmo com muita musicalidade, não. O rock é uma espécie de como melodia, é muito tosco. E ele é mais batidas, tom, 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 e batidas, originário da macumbaria, feitiçaria, que também faz a mesma coisa, batidas, né? Batidas, são batidas, perde toda aquela musicalidade que existe em outros ritmos, mas na verdade, eles estão falando aqui mais em relação ao fato de que, no início, pelo menos, do rock, esse pessoal todo acaba, de alguma forma, estava ligado ao satanismo, né? Então, é como se ele estivesse falando, não é que o rock em si está errado, mas ele acabou se tornando o ritmo escolhido pelo pessoal satanista da música. Então, o que ocorre? Na época, eu fiquei bastante incomodado, e eu vi toda a mudança da música nas igrejas. Então, por isso ele alerta aqui, olha, na época era mais hino, né? O pessoal está deixando os hinos de lado e estão cantando muito corinho. É a mesma coisa que a gente... Então, o que eu vejo? Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que tem que tomar cuidado. Por exemplo, às vezes eu fico meio assustado com algumas coisas. Suicídio, por exemplo. Ontem, um irmão de um orientado meu da UF se matou. Um rapaz se matou. Não, esse é um rapaz orientado meu. E o irmão dele, não são evangélicos, ele se matou. Então, esses dias atrás, um rapaz se matou aqui também, aqui em Lavras. E aí vai. Então, mas eu fico, porque eles denunciam o seguinte, que essas músicas de rock, principalmente, mas não só, mas de rock, têm mensagem de suicídio. Várias delas, subliminarmente, têm mensagem de suicídio. Mate-se, se você morrer é melhor, desse tipo. Então, será que não é uma explicação? Porque eu estou querendo ver o seguinte, o Beto levantou a mão, né, Beto? Como é que a gente explica algumas coisas que a gente vê hoje? Né? Suicídio demais. Perversão sexual demais da conta, assim, absurdamente. Depressão, muita depressão. Bebedeira descontrolada. E droga e tal. Como é que a gente explica? Até parece que a gente está lutando, é como se a gente estivesse enxugando gelo. Quer dizer, eu vou lá chegar, fazer uma palestra sobre drogas para os meninos, mas eles vão lá e ficam ouvindo AC/DC, Kiss, Iron Maiden, não sei mais quem, que eles denunciam tudo isso aqui, esse pessoal. São todos satanistas mesmo, porque eles fazem de conta que são no palco, né? Não, isso aqui é só marketing. Não, eles são satanistas mesmo, de verdade. Então, como é que a gente vai ficar? Vai ficar enxugando gelo. Se a gente não atacar a raiz do problema, não, vamos parar. Fala para os seus filhos, para de ouvir essas drogas, proíbe rock em casa desse tipo. Então, mas por outro lado, eu também, por causa algumas músicas que a gente toca aqui são meio estilo rock, pelo que eu vejo, né? Principalmente a Arena, sábado à noite, né? Mais pesado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos falar do nosso culto aqui, que não é Arena. Tem algumas músicas que usam bateria, que usam o som eletrônico amplificado. E eu não consigo dizer que isso vai levar as pessoas, que tem mensagem subliminar disso, até para pegar uns discos, uns CDs e rodar ao contrário, né? Podíamos fazer esse teste de vez em quando, né? Algumas provavelmente vai dar, né? Não do que a gente canta aqui, mas tem CDs de todo lado, né? Mas assim, vamos pegar uma música bonita, né? Que é tocada aí. Eu não acho que tenha mensagem subliminar nessa música. E não é o ritmo, é um ritmo mais moderno. Então eu acho que a gente tem que chegar no equilíbrio disso. Eu acho que a gente não pode desprezar. Estou falando da música, isso, mas isso vale para a televisão também, por exemplo. Né? Os filmes, vídeos e tudo que a gente assiste. Então a gente não deve desprezar, mas também não deve viver uma paranoia. Minha opinião. Estou levantando aqui para a gente conversar. Beto. O SBT utiliza-se bastante dessa técnica da mensagem subliminar. Até no Chaves, o SBT, eu vi no SBT mais facilmente.
você... Então, por exemplo, eu cheguei a ver no Chaves, entre uma cena e outra passa, mas é muito rapidamente, tanto que outros canais podem até fazer isso também, mas a ideia é você não perceber olho nu, realmente trabalhar no inconsciente nosso, né? Então, por exemplo, mais no SBT eu consegui perceber isso, ele passa uma tela preta entre uma cena e outra, muito rapidamente, e com o logotipo da Jequiti. Isso é a mensagem subliminar, que a publicidade estuda isso também. Esse assunto, assim, não é antigo, mas é difícil realmente você ver e as pessoas falarem, até mesmo quando você vai fazer um filme publicitário, falando, vamos fazer uma mensagem subliminar aqui. É difícil isso, porque você, por exemplo, vai fazer um comercial, você tem todo um roteiro para seguir ali, e essa questão da mensagem subliminar, é o editor ali que coloca essas cenas entre uma cena e outra em acho que é milésimos de segundos ali, entendeu? Então, mas no SBT eu consegue ver, perceber muito rapidamente. Você tem que, a ideia da propaganda é aparecer, sempre tem que aparecer, sempre tem que mostrar, e para poder fixar na mente das pessoas. Esse negócio é sério. A Nilma está assistindo os 10 Mandamentos da Record, eu estou assistindo junto com ela. Tem um tal de Guaraná Dolly lá que eu não estou aguentando, viu? Não estou aguentando. Guaraná Dolly, ué. Eu levanto de manhã com aquela música na cabeça aí. Eu falei, não é possível aí. O Guaraná. De manhã eu levanto aquele negócio na minha cabeça. A gente está rindo, mas é sério. É sério. E outra coisa, lá não é mensagem subliminar, não. Lá é assim, cada intervalo aparece 2 vezes. Ela, 1 vez, 2 vezes. Todo intervalo. Nossa, aquilo é enjoativo ao extremo, mas fica na gente, né? Oi? Fica passando, né? Ou seja, o pessoal sabe que a nossa mente, ela é sensível a isso. É isso que eu estou querendo. A gente tem que estar mais esperto com as coisas. Eu acho que a gente tem que estar mais esperto. A mídia está mais adiantada que a gente nisso. Nós estamos sendo meio que, como é que eu diria? Bobos da mídia. A mídia está mais esperta que a gente. Eu queria, assim, contar um testemunho a respeito de rock. A respeito do estrago que o rock faz na vida da pessoa. Eu falando assim, ninguém vai acreditar, porque eu agora, realmente, né? Mas eu era muito ligada a rock. E eu trabalhei com rock muitos anos. Rock, blues, jazz, muito, mas muito mesmo. E foi uma época assim que eu trabalhava em rádio, então eu tinha que ouvir aquilo ali, e eu sabia tudo, e depois eu parei com tudo, né? Parei de trabalhar e tal, mas foram-se muitos anos. E esse período que eu era muito ligada a rock, era uma coisa muito louca, porque não era eu mesmo, era outra pessoa. Eu me identificava muito com roqueiros, com esses roqueiros dos Estados Unidos, até daqui do Brasil, tudo. E eu tinha uma outra vida, um outro procedimento, uma outra cabeça. E foi muito difícil, assim, eu tive que lutar muito quando eu aceitei Jesus e tal. E na época eu era católica, né? Mas quando eu aceitei Jesus, eu tive que lutar muito para deixar. E depois de muito tempo, de tanto estudar e tal, eu descobri o rock esvazia muito a mente da gente, muito mesmo. E a gente acaba idolatrando a pessoa, né, no qual você ouve muito aquilo, você acaba se identificando muito com a pessoa. Você acaba fazendo muita coisa. Então, assim, tem coisas que eu estou lembrando aqui, sabe, glória a Deus por eu, mas muito, o rock na cabeça da gente, na mente da gente tem um poder, e eu trabalhei muito tempo com isso, eram muitas bandas de rock, sabe? E, assim, nossa, a gente fazia, foi uma libertação mesmo, e foi muita.
Scorpions também é pesado. Uhum. É, é, é. Tem uma cantora que eu era muito fã de uma cantora de rock, de blue, lá dos Estados Unidos, a Janis Joplin. E a Janis Joplin, coitada, uma alma perdida, ela suicidou e tal. E ela era muito deprimida, mas ela tem uma voz maravilhosa, sabe? Mas ela era muito deprimida e eu, assim, gostava demais da Janis Joplin, lia livro, tinha camiseta, eu tinha foto dela, sabe? E eu era deprimida. Depois, Jesus me libertou e eu fui enxergando, Deus foi me mostrando tudo. Mas, sim, é bem difícil a gente parar, a gente tem que fazer muita oração mesmo para a gente renunciar a isso, e isso sair da mente da gente, porque o rock esvazia a mente da gente. Mortes trágicas, né? Suicídio, a AIDS, né? Isso tudo aí a gente vê os nacionais aí, o Cazuza, Renato Russo, esses internacionais aí, igual falou, gente, tudo morria novo, né? Tudo muito novo. Chorão aí do Charles Brown Jr. Eu acho que, como músico, o ritmo em si não é nem de Deus nem do diabo. Você vai usar ele da maneira que você quiser. Por exemplo, ela falou do rock. O rock, muitas vezes a pessoa que escuta rock vai para o lado ruim porque ele se identifica com o cantor de rock. E normalmente o cantor de rock, ele usuário de droga, prostituição. Então ele não está assim por causa do ritmo do rock, por causa do cantor que está cantando. Ele está se espelhando naquele cantor. Então o ritmo em si não é de Deus e nem do diabo. Tanto é que Deus fala na Bíblia que a gente pode adorar de qualquer maneira. Então, porque a gente está tocando de um jeito ou de outro, aquele ritmo vai ser do diabo? Até porque também, como que eu vou falar? O cantor pode pegar uma música e consagrar ela ao diabo, aquela música, mas ela não vai consagrar o ritmo ao diabo. A pessoa não pode consagrar um ritmo. Aquele ritmo pode ser usado tanto dentro da igreja ou no mundo. Então quem vai definir isso é a pessoa que está tocando.
Mas isso não quer dizer que ela está... Isso. É. Não, isso sim. Então, o meu problema não é nem porque eu não acho de Deus, ou é de Deus ou não é de Deus, nem é porque eu não aguento mesmo, entendeu? Não aguento. A gente tinha falado sobre aquele versículo que o ser humano é indesculpável diante de Deus, né? Então, como que a gente pensa no tema missões? Eu, particularmente, gosto muito, né? Eu dedico as minhas férias fazendo missões, já fui para o Uruguai, Paraguai, Egito, enfim. Acho que Deus fala comigo muito esse tema. Eu gosto muito de estudar sobre isso e gosto de participar também. Então, se todo homem é indesculpável diante de Deus, a gente não precisa, então, fazer missões? Tem que fazer missões porque é uma ordem de Jesus, né? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas eu vou explicar, depois os irmãos e irmãs tiverem uma opinião. Minha opinião é o seguinte, que a natureza, ela prepara o homem para receber o evangelho. Quer dizer, a natureza, a pregação que a natureza faz não substitui o evangelho, mas prepara a pessoa para receber o evangelho. É como se a natureza já deixasse, né, de stand-by a pessoa com relação a Deus, né? Porque Paulo fala em Romanos que a natureza fala dos atributos de Deus, né? Então, vou dizer uma pessoa que come uma fruta gostosa, não, tá lá, come uma fruta gostosa, ou está com muita sede e bebe uma água. Não tem como a gente com muita sede beber uma água não dá glória a Deus, né? Não tem como. Nossa, você está com uma sede, você bebe um copo d'água, não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você vê um belo pôr do sol, não, Deus é maravilhoso. E aí vai, você compra uma fruta gostosa, nossa, Deus é bom. Deus, essa fruta. Eu acho que a resposta seria essa. A natureza, ela não substitui o evangelho, por isso precisa de missões, mas ela prepara a pessoa para receber o evangelho. Mas a pessoa vai ser salva. Essa é uma pergunta profunda, né, irmã? E interessantíssima.
Paulo fala que as pessoas serão julgadas segundo a sua consciência, né? Em outro lugar, ele fala que serão julgadas também pelo procedimento, se foi coerente ou não. E a Igreja Batista tem uma maneira interessante de resolver isso, dizendo assim: Deus sabe se a pessoa, ouvindo o Evangelho, se converteria ou não. Por isso ele julga com base nessa onisciência dele. Então ele tem lá, a pessoa nunca ouviu o Evangelho, mas Deus sabe se ele tivesse ouvido, creria ou não. Então ela é salva, finalmente, pela fé que não teve, mas poderia ter, né? Seria capaz de ter. Né? Então é claro que a gente não pode dizer que a pessoa vai ser salva por um outro meio ou caminho que não seja o Evangelho. Né? Não podemos falar isso. É claro que não. O caminho da salvação é só o Evangelho de Jesus Cristo. Só que aqueles que não ouviram do Evangelho, eles serão julgados dentro de uma categoria especial daqueles que não ouviram. Mas eu digo mais, mas é infinitamente superior quem ouviu. Né? Nós, por exemplo, somos extremamente privilegiados. Né? Porque nós todos aqui, né, se nunca tivéssemos ouvido o Evangelho, Deus saberia se a gente creria ou não. Como a gente está crendo, Ele saberia que a gente creria e nós seríamos salvos. Né? Nesse raciocínio seria isso. Mas eu dou graças a Deus porque eu ouvi o Evangelho. Porque nós somos extremamente privilegiados por terem ouvido. Então, aquele que foi salvo sem ter ouvido, não experimentou a melhor coisa da terra. Né? Provavelmente ele vai falar assim: puxa vida, por que não teve alguém como a irmã que foi lá me falar? Né? Eu vejo que essa questão ali é de não ter desculpa. Você não pode alegar que você não, né, que não saber a existência. E não no sentido de que não vai ser salvo, que não vai receber o perdão. Não tem desculpa. Né? Ah, não, aconteceu isso, por isso que eu não criei. Não tem desculpa. Os céus, né, ele fala lá, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras. Né? Então, é questão de dar desculpa. Eu quero me justificar porque que, né, eu não aceitei a Jesus, eu não sou salvo. Tal. Fica dando desculpa. Então, não tem desculpa. Acho que o termo indesculpáveis é nesse sentido. Tem a ver o procedimento das pessoas. Né? Está falando lá que o procedimento, né? São ímpios, são pecadores, inclusive delineia os pecados sexuais, mas é claro que ali tem os outros também, desonestos, injustos, violentos, assassinos. E que Paulo está falando, essas pessoas que procedem assim, com todos esses pecados, não podem dizer que faziam tudo isso no escuro. Eu era tudo isso que eu fui, desgraçado do jeito que eu fui, porque eu não sabia que Deus era bom, por exemplo. Eu não sabia que Deus não concordava com isso. Eu fico pensando nesses índios brasileiros que matam seus filhos aleijados, né, ou doentes. Eu vi até um vídeo que está lá filmando mesmo, porque tem um problema hoje com a FUNAI, porque tem alguns missionários indo até essas tribos, evangelizando e dizendo que está errado. E tem índios se convertendo. E a FUNAI está querendo proibir os missionários irem até essas tribos, dizendo que se a cultura dele a gente não pode interferir. Mas espera aí, uma cultura, dançar com pena na cabeça é uma coisa, matar o filho é outra coisa. Se você vai lá e quer tira a pena da cabeça, tudo bem, então deixa ele ficar com a pena na cabeça, é a cultura dele, mas matar o filho já não é mais cultura, já é iniquidade, né? Então a questão é que eu matei meu filho porque eu não percebi que Deus era bom. Não, a natureza fala que Deus é bom. A natureza fala de misericórdia, a natureza fala de solidariedade, a natureza fala de coisas que não era para você matar seu filho. Né? Então, exemplo, faz uma imagem para adorar com a forma de uma ave, de um bovino, por exemplo, né? Como fizeram lá. Poxa, por que então... E quem fez a ave, quem fez o bovino, não é superior? Então, não tem desculpa. Eu vejo que a colocação ali é nesse sentido. Não adianta você querer argumentar, contra-argumentar, replicar. Não adianta, não tem desculpa. Ou seja, a única coisa que você podia falar é o seguinte: eu estou errado. É isso. Interessante isso. Eu estou errado. Então, há um idólatra, o problema não é ser idólatra. Parece que a ideia ali, como o Marcos frisou bem, a palavra justificar parece que é a ideia-chave.
Jesus morreu por você, você está errado na idolatria. Eu realmente estou errado, eu aceito, Jesus morreu por mim. Não justificou. Ele não justificou o erro. Agora, quando a pessoa fala, não, eu posso porque sim, porque a vaca, porque ela é mãe de não sei o quê e tal, ela começa a justificar essa ideia, né? Quer dizer, a pessoa não pode justificar a sua perversidade, né? A ideia é essa, justificação. O próprio procedimento dos animais dos animais entre si, né? O jeito deles, assim, de amor, né? De outro. Então tem um exemplo bom também, né? Então, amém? Glória a Deus, hoje nós conseguimos terminar 9 horas. Nós vamos voltar a ter oração. Eu estou programando para a gente mudar. Aquelas pessoas que não puderam fazer foto semana passada e que hoje puderem, o Rial com o Andriele querem bater uma foto para o nosso cadastro. Nós estamos fazendo um cadastro das pessoas que participam segunda-feira, para a gente saber a data de aniversário, endereço, né? Então, se alguém puder ficar depois, o Rial com o Andriele vai bater uma foto sua. Não precisa ficar preocupado com a aparência, né? Assim, pode bater de longe e tal. Só para fazer lá. Pode... Não, pode ser para segunda que vem, então. Por que o pessoal tem arrumadinho, cheiroso? Pode tirar uma foto engraçada também, se você quiser, assim, aquelas fotos assim, a gente pode tirar também. Amém. Vamos orar, então. Vamos ficar em pé, então. Vou pedir o irmão Marcos aqui para terminar com a gente orando. Vamos orar com o irmão Marcos aqui. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa bênção, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, filhos teus, que unidos, ó Pai, para aprender mais de Ti. Faça com que conceda-nos sempre essa bênção, Pai. Coloca nos nossos corações o desejo de estarmos reunidos, ó Pai, para aprender de Ti, para sermos não apenas ouvintes, não apenas leitores, mas principalmente praticantes da Tua palavra, ó Pai. Abençoa esses Teus filhos, ó Pai, abençoa o pastor Marcelo e toda a família dele, e multiplica-lhes as forças, ó Pai, o ânimo, a disposição para ele estar sempre aqui, ó Pai, servindo a Ti, ó Pai, e sendo bênção nas nossas vidas. Cuida dessa igreja, da liderança dela, ó Pai, de cada filho Teu que aqui congrega. Conceda-nos uma boa noite, um bom descanso, ó Pai, e Te agradeço pelo bom dia. Em nome de Jesus. Amém.